Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reprodução tanto dos crustáceos, tá, e dos aracnídeos. Eu sou o professor Anderson e nós vamos entender um pouquinho hoje como ocorre esse processo de acasalamento, de reprodução nesses dois grupos, e quais são as estratégias reprodutivas que eles adotam, não? Porque essas estratégias elas são únicas. Então vamos começar aí pelo grupo dos crustáceos. Os crustáceos eles possuem uma variedade aí de métodos reprodutivos e geralmente essa variedade, a maior parte dela, né, está envolvendo aí a reprodução sexuada, onde há a interação direta do macho com a fêmea e a fertilização dos ovos. Mas em alguns casos também podem acontecer a reprodução assexuada, tá? Bom, começando então, eu separei aqui para vocês 4 grupos de crustáceos, tá? Como exemplos, nós vamos começar aí pelos camarões. Aqui eu usei de exemplo a espécie Macrobatium, tá? Rosenberg. E o processo de acasalamento nesses camarões, que são de água doce, ele ocorre diretamente. O macho ele vai lá, ele aborda a fêmea, né? E daí durante o processo de cópula ele deposita os espermatóforos, perdão, que são pacotes de esperma na região genital da fêmea, e essa deposição ela é feita diretamente através de um órgão especializado. Aí logo em seguida a fêmea fertiliza esses ovos internamente, utilizando esse esperma do macho que foi depositado. E a reprodução geralmente ela é mais intensa em meses mais quentes. Por quê? Normalmente são quando essas condições ambientais são mais favoráveis para o desenvolvimento das larvas dessa espécie, tá? Bom, essa é a estratégia adotada pelo camarão. Bom, em relação aos caranguejos, eu coloquei aqui como exemplo os caranguejos da espécie Calinectis sapidus, tá? Nesses caranguejos aí, o acasalamento ele ocorre logo após a muda da fêmea, que é quando a sua carapaça ainda fica mais mole e vulnerável, então ali é um momento propício, tá? E aí durante esse período o macho ele normalmente ele protege a fêmea de predadores e outros machos, porque ela fica vulnerável nesse momento. E aí durante o acasalamento o macho envolve o macho segurando a fêmea, né, pelo braço, o braço protetor, que é aquele normalmente maiorzinho. E aí, nesse momento, ele transfere o esperma diretamente para os receptáculos de esperma da fêmea. E a fertilização dos ovos, após isso, ela acontece internamente, tá? E aí a fêmea ela fertiliza esses óvulos e eles são carregados pelas fêmeas até ser liberado na água. O acasalamento aí geralmente ele acontece entre a primavera e o verão, tá? Quando as temperaturas são mais favoráveis para isso. Bom, o terceiro grupo de crustáceos que nós vamos falar de reprodução são das lagostas, tá? E para isso eu usei de exemplo aqui as Omarus gâmaros. A reprodução nas lagostas ela é bem semelhante nos caranguejos, com acasalamento ocorrendo aí, né, após a muda da fêmea, que quando ela fica com aquela carapaça ali mais mole, aí o macho também protege a fêmea durante o processo de acasalamento, e aí ele transfere o esperma para a fêmea por meio de um contato bem direto. A fertilização normalmente ela é externa, ou seja, a fêmea libera aí os ovos, né, que são fertilizados fora do corpo. E aí após essa fertilização os ovos se prendem aos plépodes, né? O que são os plépodes? Eles são apêndices que são localizados aí na parte inferior do abdômen da fêmea e onde eles permanecem presos e incubados por várias semanas ou meses, né? Dependendo aí da temperatura da água, até eclodirem as suas larvas. Bom, nesse sentido aí, nós temos que, no geral, esse processo é bem semelhante aí dos caranguejos, só muda a fecundação externa, né? Bom, e o quarto e último grupo de crustáceos que nós vamos apresentar aqui são os isópodes, tá?
Bom, nos isópodes eu separei aqui o Armadillium vulgare. Normalmente esses isópodes aqui ele é vulgarmente conhecido como aquele tatuzinho de jardim, tá? E neles o acasalamento ele é bem breve. O macho ele vai envolver a fêmea usando alguns apêndices especializados que nós chamamos de gonópodes. E aí, através desses apêndices, ele transfere o esperma diretamente para a abertura genital da fêmea, tá? E aí acontece uma fertilização que é interna. Após essa fertilização, os ovos eles são mantidos em uma bolsa incubadora, né? Que a gente chama de marsúpio, onde está e que está localizada na parte inferior do abdômen da fêmea. Essa bolsa ela fornece proteção aos ovos até que eles estejam prontos para eclodir. Aí depois disso eles eclodem e aí continua o ciclo de vida. Essas são algumas das características de reprodução dos crustáceos. Agora nós vamos falar um pouquinho também do tipo de reprodução nos aracnídeos, tá? Os aracnídeos, de maneira geral, eles apresentam uma variedade de métodos reprodutivos. Geralmente, nos aracnídeos, diferente dos crustáceos, essa reprodução ela envolve um ritual de cortejo, tá? Para assegurar que o acasalamento ocorra com sucesso e para que a fêmea, né, do aracnídeo ele não acabe confundindo o macho como uma presa e acabe comendo ele, tá? Então eu separei aqui também 4 grupos de aracnídeos e nós vamos falar um pouquinho da reprodução deles. Começando do mais comum, né? O pessoal mais liga o nome aracnídeo, são as aranhas. As aranhas elas têm um processo de acasalamento bem distinto. O macho ele utiliza aí os seus pedipalpos, tá? Que são estruturas que ficam próximas à boca dele, e elas funcionam como um órgão de transferência para os espermatozoides. O primeiro passo é quando o macho ele deposita o seu esperma na teia especial da fêmea e em seguida suga o esperma, que é em seguida a fêmea, né, suga aí o esperma para os seus pedipalpos. Durante o acasalamento, o macho ele se aproxima da fêmea, né, e utilizam um ritual aí bem complexo. Cada espécie tem um ritual diferente, tá? E isso é uma técnica mesmo, para ele não ser confundido com uma presa e acabar servindo de alimento para ela. Após o cortejo, ele insere os seus pedipalpos nas aberturas genitais da fêmea para transferir esse esperma. E a fêmea ela armazena esse esperma em alguns receptáculos, tá? Até então ela está pronta para fertilizar os ovos. Então, no momento que ele transfere esses espermas, eles ficam armazenados, tá? Até que ela precise realmente utilizar eles. E aí, após fertilizar esses ovos, né? O que acontece? Eles são colocados em um saco de seda para sua proteção até eles eclodirem. Então, vocês podem até observar aqui, ó, na segunda imagem de baixo, nós temos uma aranha que está justamente fazendo um ritual de cortejo aí, de acasalamento, tá? Bom, nos escorpiões. Nos escorpiões, o acasalamento ele também recomeça com a dança de ritual chamada de promenade a Deus, tá? Onde o macho ele segura as pinças da fêmea e ele guia ela para uma estrutura chamada espermatóforo, tá? Que é uma estrutura, como eu falei, onde ele deposita aí, no solo contendo seu esperma. Aí a fêmea ela é guiada até esse local pelo macho, né? E aí assim que chega lá, ela coleta esses espermas com a sua abertura genital, o que resulta aí na fertilização dos seus ovos, que acontece internamente. Os escorpiões eles são vivíparos, né? O que significa que os embriões eles se desenvolvem dentro do corpo da mãe e logo após o acasalamento seus filhotes eclodem nas costas da mãe e permanecem lá até a primeira muda, ou seja, eles ficam na costa da mãe. Então, se vocês encontrarem aí um escorpião carregando seus filhotes nas costas,
Eles não estão ali por acaso, tá? Assim que eles nascem, eles ficam lá até a primeira muda e até que eles estejam prontos aí para poder sair da mãe e continuar seu ciclo de vida. O terceiro grupo é o grupo aí dos ácaros, tá? Os ácaros, eles geralmente apresentam um acasalamento direto. Não tem tanto aí a questão do ritual. O macho ele simplesmente chega, transfere o esperma para a fêmea por meio de um processo chamado de inseminação, que pode envolver aí o uso de algumas estruturas específicas para a inserção direta do esperma, tá? E a fertilização ela acontece internamente. Logo após a fertilização, os ovos são depositados em locais protegidos, né, como fendas, pode ser sobre a pele de um hospedeiro, por exemplo, até que eles estejam prontos aí para eclodir. Bom, normalmente o ciclo de vida dos ácaros ele é bem curto e por isso que ele necessita desse desenvolvimento bem direto aí, o que significa que rapidamente eles passam de ovos para adultos sem estágios larvais muito complexos, né? Justamente por ter esse ciclo de vida curto aí. Bom, e por fim, né, desses grupos aí que nós separamos, nós vamos falar da reprodução dos carrapatos. Nos carrapatos, o acasalamento ele também acontece diretamente, tá? Só que normalmente ele acontece sobre a pele de um hospedeiro. Então, está parasitando ali um hospedeiro e ali mesmo acontece o acasalamento. O macho ele se posiciona sobre a fêmea, né, enquanto ambos se alimentam do sangue do hospedeiro, transferindo o esperma diretamente para a fêmea. E aí, após a fertilização, né, a fêmea cai do hospedeiro, ela deposita milhares de ovos em locais que são protegidos no solo, né, até que esses ovos estejam prontos para eclodir, né, e começar um novo ciclo. O desenvolvimento dos carrapatos normalmente envolve uma metamorfose parcial, tá? Então ele passa aí por estágios como o de ovo. De ovo ele eclode, vira uma larva. Da larva ele vira uma ninfa, tá? Que é aquele estado de casulo, e até posteriormente a vida adulta. E antes de se tornarem completamente maduros, né, para poder continuar o seu ciclo de vida e sua nova reprodução. Então, isso aqui é só uma breve explicação de como acontece a reprodução tanto em crustáceos quanto em aracnídeos, tá? Lembrando que cada grupo isso pode variar, mas de maneira geral nós podemos notar aí que algumas características elas são bem semelhantes. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Até a próxima.